E para muitas e muitas outras pessoas que têm interesse de assistir. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui na live. Quem tem uma ideia empreendedora, como comunicar no Canvas, né? Temos aqui como convidadas a Morgana Tito, que vai falar com a gente, conversar um pouquinho sobre startup. Temos também Cleone Souza, que é a minha colega da UFCG, também professora, junto comigo, da nossa instituição, aí fortalecendo, né, a UFCG, a Universidade Federal de Campina Grande. Cleone é do curso de design e já está aí uma bagagem muito mais à frente que a minha, né, e venho também com o projeto Baião de 3 da UFCG, muito interessante, eu amei o projeto, Cleone, parabéns. E temos também a Heloísa Mirelli como convidada, representando aqui o Sebrae, né, e que ela vai mostrar todas as soluções que o Sebrae tem para vocês desenvolverem esse pensamento empreendedor. Morgana, eu vou começar com você, tá bom? E eu gostaria primeiro que você se apresentasse. Pode ser, Morgana? Vamos sim, Juliana. Olá, pessoal. Boa noite. Desculpa atrás, é que eu estou numa vida bem conturbada aqui, bem cheia de emoções, né, Cleone? Aquelas coisas que só empreendedor sabe. E assim, eu sou Morgana Tito, estou em Campina Grande. Eu sou, como vocês estão achando, essa vida empreendedora, o caminho é bem diferente e vai levando a gente por várias ações. Então, minha formação, ela é em arte e mídia. Nesse caminho, eu fiz especialização em marketing institucional, MBA em gestão de projetos, e depois de uma experiência dentro do meio da inovação, coordenando incubadora de empresas tecnológicas, eu me apaixonei por esse envolvimento, entrei dentro desse ecossistema com o movimento de startup, fiz um mestrado em propriedade intelectual e transferência de tecnologia, e onde eu junto tudo isso e faço dentro da minha empresa, que é a Lousen Consultoria, que é uma consultoria de marketing e inovação. Então, e dentro dessas perspectivas, eles me levaram para muitos caminhos. E hoje eu também sou gerente de inovação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação aqui em Campina Grande, e líder de comunidade startup no estado, em Campina, no estado da Paraíba, e também dentro dessa linha eu faço líder de comunidade Alume do Movimento do Inovativa, que é o maior programa de aceleração da América Latina, que é uma política pública do governo federal, junto com o Sebrae, certo? E essa política hoje do Inovativo, ela está ganhando uma amplitude maior, ele não vai ser mais só um programa de aceleração, ele agora vai ser um hub de inovação com diversas ações, onde o governo federal vai começar a fazer todo esse impulsionamento para o empreendedorismo. Então, o que vocês estão vendo até dentro da universidade, com uma política pública federal, isso vai ser muito maior, gente. Então, assim, quando a gente começa a falar de empreendedorismo e falar de startup, é muito maior do que começar só um negócio. A gente está vendo uma mudança de mindset, de mentalidade, tanto de gestão pública como gestões privadas, e de todo um ecossistema de mercado. A gente não trabalha mais, muitos de vocês estão em Cuitep, Cuí, mas a gente vai estar muito mais para o mundo, gente. Então, quando eu começo um negócio, eu começo pequeno, mas eu penso para o mundo. Então, vocês estão desenvolvendo alguns produtos e algumas ideias que elas podem ser vendidas não só para a Natura que está no Brasil ou para uma empresa aqui no estado. Ele pode ser vendido para qualquer lugar do mundo, tanto público como projeto, como substância, né, como compostos, vocês têm, as possibilidades são infinitas. Então, o que a gente começa a falar com empreendedorismo e dentro das startups, e aí eu vou até explicar o que é startup para, né, não ter dúvida. Ontem eu até dei uma entrevista para o jornal A União, porque a dúvida deles era o que era startup, Morgana, e como ter esse movimento de startup no estado. Né? Então, essas ações, como vocês estão aqui, são movimentos que a gente precisa fazer como educadoras para poder começar a também transformar, gente. Isso é um processo de transformação econômica. É a gente sair de uma mentalidade travada e controlada para uma liberdade financeira, tá? Se vocês prestarem atenção, ninguém é milionário se ele não tiver um CNPJ, tá? Porque mesmo se for juiz, médico, ele vai ter um CNPJ por trás,
certo? Até professores, né, gente? Então, o que a gente começa a falar aqui é que a gente vai ter que ter negócios. O negócio é que faz girar o governo, o negócio é que vai gerar a sociedade, as ações sociais, as gestões filantrópicas e assim vai. Então, são os negócios que pagamos impostos que faz gerar todo esse envolvimento. Então, o movimento de startup não é só pensar no ideia e acabar. Ele é um movimento de uma cultura. Hoje ele ganha um fôlego muito maior. Então, quando a gente fala de uma startups são empresas de tecnologia, sim, certo? Ela difere do modelo que a gente chama das empresas tradicionais, que são baseadas em negócios mais personalizados ou de menor expansão. E o modo que seria uma startup? Startup é uma empresa de tecnologia baseada em 3 itens. Ela é escalonável, então ela tem uma possibilidade, ela já é desenhada para crescer e crescer rápido, o que a gente chama no modelo exponencial. Ela tem que ser replicável, então ela tem que ter um modelo que possa se aplicar aqui em Campina Grande, em Cuité, em Londres, na África do Sul, em qualquer lugar do mesmo molde, porque se ela estiver trabalhando com muita personalização ou muita consultoria, vamos dizer assim, ela não consegue escalonar, porque vai precisar de pessoas, né? Então, assim, por isso que a gente fala que são empresas baseadas em soluções digitais ou soluções tecnológicas, o que não quer dizer que seja aplicativos, tá? Dentro de startups, a gente pode ter diversas formas de aplicar e criar negócios. Vocês criando algumas substâncias com métodos, nanotecnologias que vocês devem estar desenvolvendo muito, né? Novos compostos, novos produtos, ou até mesmo rever, novas aplicações, isso pode ser aplicado dentro de uma startup. Por quê? Porque a startup ela é baseada em inovação. E inovação, pelo manual de Oslo, ele define, na verdade, que aí tem que ser algo novo ou melhorado. E no século XXI, a gente não vai ter nada de tão novo. A gente sempre vai melhorar, misturar. E é nessa ação que vocês têm que começar a pensar. Eu posso pegar um composto que tem determinado fim e testar para um novo fim. É uma inovação. Tá? Então, dentro dessas perspectivas, a gente tem vários tipos de inovação. A gente tem uma inovação tecnológica, a gente tem uma inovação social, a gente tem inovação mercadológica, então é quando vai para o novo mercado. A gente tem uma inovação, como é que eu posso dizer? Social, organizacional, né? Alguma coisa que eu estou aplicando na minha empresa que pode ter aplicado em outras, e assim vai. Então, quando vocês começarem a pensar nesses negócios, vocês podem pensar grande. Começa pequeno, mas pensa grande. Vocês pensam que... Porque isso começa, né, com a marca, tá? Os produtos de vocês, eles já têm que começar pela marca. A marca, se ele tiver um potencial de internacionalização, vocês já começam um produto com este potencial. Porque se vocês criarem um produto e a marca não conseguir vender bem nos Estados Unidos, na Colômbia, ou em algum desses países, ou até fora da região, você vai ter que mudar de alguma forma. Isso aí é um investimento muito alto, tá? Porque isso é branding, isso vai gerar custo em marketing, e no final, o mais caro vai ser marketing, tá? Desculpa aí, mas o mais caro é marketing, é fazer as pessoas gostarem, se apaixonarem. Porque no final, o negócio de vocês só existe se for para ter cliente, tá? A ideia pode ser bacana, a tecnologia é viável. Se ninguém quiser comprar, o negócio morre. Tá? Então, é nessa perspectiva que vocês têm que olhar, nessas ações que vocês vão ter que buscar e começar os negócios. E qualquer dúvida, a gente está aqui para ajudar. Obrigada, Morgana. Você realmente foi incrível, tá, na sua apresentação. Eu vou só fazer uma perguntinha antes de entrar com o Cleone, né? Você falou para a gente a questão da cultura, né? Mudança de cultura. Nós estamos vivendo num momento de quebras de paradigmas, né? Em que, principalmente que fortaleceu agora com essa pandemia, em que antes a gente tinha que capacitar as pessoas e capacitar com as mesmas informações, né? Então, a nossa missão era formar pessoas para serem iguais,
né? E eu vejo que diante dessa nova cultura que está surgindo, então, esses estudantes, eles precisam construir essa mente inovadora, né? E aí eu pergunto para você, é preciso sempre, por toda uma vida, tá sempre se renovando e sempre inovando e sempre tem que ter uma ideia inovadora aí para permanecer no mercado? Ou Sim. é como antigamente, né, que você tinha um emprego, né, era a busca do emprego, né, e aí o emprego e se acomodar. É a busca do propósito, né, agora a gente vive com essa história da busca do propósito, já muda, mas assim, a mentalidade da gente, ela tem que ser uma mentalidade aberta e não uma mentalidade fechada, como na metodologia do Effectuation, que a Heloísa vai saber bem o que é isso, dentro daquela metodologia do Bootcamp, do Sebrae, mas é a gente pensar sempre em algo diferente, porque o próprio mercado, ele muda, as gerações mudam. Vocês, né, para a gente estar aqui hoje, é uma mudança de mindset. Vocês vão sair depois dessa disciplina com a cabeça e com ideias muito diferentes para as próximas. As aulas que vocês vão ver, vocês vão começar a comparar. Aí agora tem aluno que diz, que invenção, que coisa chata, porque estava acostumado com aquele modelinho travado. Quando chegar agora, as empresas, gente, a gente está com processos de seleções que eu não olho mais se você é formado ou não. Eu olho teu soft skill. Soft skill é competência. Então, se você é uma pessoa engajada, curiosa, coletiva, né, mente aberta, é muito mais interessante para a empresa ter uma pessoa assim do que uma pessoa porque ela se formou em farmácia, aí ela vai fazer o bom remédio. Eu não quero que ela faça só um remédio, eu quero que ela se engaje melhor, que ela pense em produtos novos, eu não quero que ela fique só fazendo manipulação. Vocês conseguem entender isso? Então, o que a gente está hoje, o processo que a gente está hoje é sempre fazer diferente, a gente sempre se faz. Por isso que as empresas, elas não travam. Vocês acham que a Coca-Cola, ela tem mais de 180 anos de mercado, vocês acham que ela faz sempre as mesmas coisas? Ela tem que se reinventar, ela tem que estar na TV, na mídia, com anúncio patrocinado, com campanha, patrocinando no BBB, né? Que ontem, depois de Juliette, que eu não consegui assistir, mas a revelação que Juliette vai vir trazendo para a região, gente, vocês começam a pensar no que vai ser isso? Né? A Paraíba fazendo a revolução com gente em São Paulo gritando por ela. Então é isso, o que é diferente? E as marcas estão atrás dela. O que é que ela trouxe de diferente para o mercado? Ela vai trazer o quê? Inclusão, mulher, né? Dentro das ODS que a gente tem, vai vir com todas essas causas. Então, é essa mentalidade que vocês têm que ter. Na mentalidade startup, Juliana, quando eu falo, e as empresas têm, porque assim, a Uber, ela não é mais uma startup, né? Ela já é uma empresa multinacional. Mas a metodologia organizacional é baseada em startup. É o seguinte, eu testo, e se eu errar, erro rápido e conserto rápido. Eu não fico insistindo. Então, o tempo todo eu fico fazendo teste. Eu não tenho um modelo perfeito, um modelo certo. Então, assim, a gente que teve uma educação baseada na nota 10, que eu tenho que ser o perfeito, não existe mais, tá? Vocês são geração Y, geração Z, não tem mais essa pegada do 10. Vocês vão terminar aquela disciplina, você não é 10, ninguém é 10, não existe o perfeito. A gente está aqui para aprender, e eu aprendo rápido, desenvolvo rápido e reaprendo, redesenho, refaço. Então, assim, é a mentalidade que você tinha, é ter a cabeça aberta, Juliana. E eu vejo muito que você tem, porque você está desconstruindo, né? Como a gente está falando, nessa pandemia que está desconstruindo muita gente e reconstruindo. Então, assim, quem fica hoje no mercado é quem está com a soft skill de se reconstruir o tempo todo. Dói, é difícil, mas nada é fácil, nada chega assim de bem, não, né? Gratidão, Morgana. Você entregou as mensagens que eu precisava para passar para esses alunos. Gratidão mesmo. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem ir deixando aqui no chat, pode deixar, que ao final eu faço a leitura, tá bom? Por favor, Cleone, agora é a sua vez. Você poderia se apresentar? Bom, né? Boa noite, né? Mais uma vez. A minha trajetória é como a de Morgana. Acho que, na realidade, o que nos faz diferente é, primeiro, aceitar todo tipo de desafio, né? E realmente se dispor a ser uma pessoa que se adapta, né? Então, eu sou designer de formação, né?
mas comecei minha vida, digamos assim, profissional como empreendedora, quebrei, né? Tive um problema na empresa, tive um desfalque de um vendedor na empresa, num período que eu sofri um acidente e tudo. E aí a gente tem que se reinventar, né? Juntar todos os caquinhos para começar de novo. Eu digo sempre que só não fiz duas coisas na vida: roubar e rodar a bolsinha. O resto, eu fiz biscoito para fora, eu fiz sobremesa. Quando o pessoal nem sabia o que era sobremesas de porção, eu já vendia isso lá em, sei lá, vocês nem eram nascidos ainda, né? Porque eu Bolo do comecei em pote. 96. E assim, e depois a pegar, a gente tem 3 filhos para criar, então assim, apareceu o trabalho. Aí você diz, primeiro você diz, eu vou fazer, depois você pergunta, eu sei, eu não sei, vou atrás de aprender e vou fazer, né? Então, isso foi muito bom, porque os meus primeiros trabalhos terminou sendo de consultoria, e aí eu realmente estudei. Esse tempo todo que eu passei sendo empresária, né, como empreendedora, eu achei que eu não sabia de nada. Então, eu fui estudar. Estudei muito, muito, muito. Todos os cursos que o Sebrae fazia. Eu tenho o Sebrae tem um problema. Ele criou um defeito genético em mim, né? E aí, assim, eu fui estagiária do Sebrae. E quando eu retornei, quando eu coloquei minha empresa, claro que eu fui buscar o apoio justamente da casa de onde eu tinha saído, né? E isso fez com que todos os cursos do Sebrae que tinha, eu fui fazendo. Também foi muito bom, que ao mesmo tempo que eu trabalhava, eu me capacitava, e quando a empresa teve o problema, o Sebrae que fez a auditoria, inclusive, para identificar e realmente fechar esse ciclo, então eu fui trabalhar como consultora, né? Porque eu tinha todos os cursos do Sebrae, e tinha a experiência na prática, né? Então, assim, eu estava com tudo, então foi muito bom. E aí, depois disso, eu entrei, mais de 10 anos depois, eu fiz concurso e entrei na universidade, que eu sempre dizia que eu era professora nova, que já era velha. Então, eu me tornei professora com 45 anos, né? Então, assim, até esse momento eu e Morgana, a gente estava ralando para pagar as contas no meio do mundo, né? Não, Morgana? Muitas viagens juntas, muita batalha, né? Então, muito choro também, que faz parte, mas é um processo de construção e de crescimento, né? Eu vou pegar aqui a fala de Morgana. Tem uma coisa na vida que eu aprendi na prática, que a única certeza que nós temos é que tudo muda. Tudo muda e a qualquer momento. E isso é muito importante para a gente aprender, né? Outra coisa, hoje nós vivemos o que a gente chama de mundo VUCA. É uma palavra esquisita, tá certo? Mas eu vou, inclusive, compartilhar aqui com vocês. Já já eu vou compartilhar. Eu acho que é interessante essa imagem. Tudo na vida, como Morgan disse, tudo na vida vai mudar. O Fórum Econômico Mundial havia publicado uma projeção de que até o ano 2020, 35% das habilidades mais demandadas, né, iriam desaparecer das profissões. Então, a gente tinha que aprender a trabalhar outra profissão. A gente acostumou, a gente passou a vida inteira achando que eu vou fazer um curso e a única profissão que eu vou ter na vida é aquela. E isso não é mais realidade, né? Eu, ao longo da minha vida profissional, eu vou me adaptando, consequentemente, vou desempenhando outros papéis, que não apenas aquele o qual eu fiz uma formação tradicional. O que é que isso exige? Educação contínua, estudo contínuo. Então, estudar é uma coisa para ad eterno, né? Então,
Imagina aí que depois dessa vida toda na profissional, né, como consultor e tudo, eu retornei para a academia para fazer um curso de especialização em engenharia de produção, isso já em 2002, e eu tinha começado lá em 96, né, lá em 1996 com a minha empresa, e em 2002 eu voltei para fazer uma especialização. Dessa especialização eu fiz uma graduação em pedagogia. Alguém pode perguntar por quê? Não tem lógica. Claro que tem. Eu estava trabalhando em duas instituições, que era o Senai e o Sebrae, e a gente discutia muito educação, e eu não me sentia segura para entrar nos processos de discussão. Então, fui estudar, né? Depois fiz um mestrado, aí só em 2008, eu fiz o concurso, já em dezembro de 2008, e entrei na universidade em 2009. Então, assim, a gente precisa, ao longo desse tempo, foram diversos trabalhos, muitas profissões, né? E a gente precisa entender que a única certeza que a gente tem é que tudo muda. Então, para isso, a gente precisa ser uma pessoa que tem flexibilidade e adaptabilidade, né? São dois itens extremamente importantes. Eu lembro que quando eu comecei a gerenciar projetos, o primeiro projeto que eu realmente fui gerenciar foi em 2002, na época um projeto muito importante, porque tinha uma parceria internacional, era muita responsabilidade, mexer com dinheiro de instituições e tudo, e nós éramos 4 instituições parceiras, né? Nessa época que eu conheci Morgana, então a gente tinha o Parque Tecnológico, tinha o Sebrae, o Senai e a universidade. E eu não era da universidade na época. E na época eu selecionei 28 alunos. E uma das coisas mais importantes que eu disse aos alunos e que eu trouxe para a minha vida acadêmica hoje, que eu sempre digo a um aluno quando eu trago ele para projeto, para trabalhar comigo, em qualquer projeto. Eu descobri que eu não tenho competência para mudar o caráter de ninguém. Porque caráter vem de educação, vem de valores, e eu sou incompetente para mudar isso. Mas, conteúdo, se o conteúdo que a gente precisar, o cara disser assim, tá lá no inferno, eu disse, tudo bem, vou lá, faço um acordo com o diabo, trago o conteúdo. E a gente aprende. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que nós precisamos, antes de mais nada, ser pessoas, nos tornarmos pessoas, né? Então, precisamos entender quais são nossos valores, ser uma pessoa que tem uma facilidade para se adaptar, uma flexibilidade, que isso não significa dizer que eu vou concordar com tudo que o outro faz, mas eu preciso ser flexível, inclusive para negociar, né? Então, isso a gente precisa trazer para a vida da gente, porque essa é a única realidade que nós temos. Imagine que esse documento do Fórum Mundial, que dizia que 35% das profissões seriam extintas até 2020, não contava com a pandemia. Não contava, né? Então, hoje, com essa nova situação, que mudou muita coisa no mundo, nas relações e como as coisas acontecem, imagine que mundo nós vamos ter depois disso, né? A gente passa de ter um mundo que era muito certinho, que a gente talvez achasse que fosse uma coisa fechada, certinho. Em design, a gente costuma dizer aos nossos alunos que não existe a resposta certa, e nós somos adestrados. Quando Morgana falou que a gente precisa mudar a questão da educação no Brasil, é uma questão de base. Nós somos adestrados até o dia de entrar na universidade a engolir conteúdos e vomitar o resultado de tudo isso numa prova. E naquela prova vai dizer quem vai ser aprovado ou não. Então, só existe uma resposta certa naquela prova. Então, quando nossos alunos entram em design, a primeira coisa que a gente faz é desconstruir isso. Não existe uma única resposta certa. Existem várias respostas certas. De que dependem essas respostas? Do caminho que eu escolho
caminhar. Então, do caminho que eu vou traçar para mim, né? E das justificativas que eu vou ter por ter tomado esse caminho. Então, eu preciso de quê? De tomada de decisões. Isso eu não aprendo em lugar nenhum, né? Criatividade, ser uma pessoa adaptável, ser uma pessoa flexível, né? Então, como pensamento crítico, tem uma inteligência emocional, tem uma orientação para o servir, com a flexibilidade cognitiva. Então, trabalhar com resolução de problemas. Em que escola vocês aprendem esses conteúdos? Em nenhuma escola, né? Então, por isso que a gente precisa fazer formações paralelas, capacitações paralelas. Mas a gente precisa realmente tomar as rédeas do nosso processo evolutivo. Eu gosto de dizer assim, que existem 5 pontos cardeais. Não é verdade? A gente aprende na escola que temos quantos pontos cardeais? Podem responder aqui no chat, se ninguém quiser falar. O que é que a gente aprende? Quantos pontos cardeais temos, gente? Já esqueceram, foi? 4. Beleza, Flávia, Felipe, Maria Vívia, obrigada por ter colaborado. Não. Segundo a cultura oriental, nós temos 5 pontos cardeais. E tem um ponto cardeal que é mais importante do que todos os outros. Aonde eu estou. Se eu não sei onde estou, não sei quem sou, não sei aonde quero chegar, e como eu quero chegar nesse lugar, para quê? Eu saber onde estão os 4 pontos cardeais. O ponto cardeal mais importante é o meu. Então, antes de mais nada, eu preciso saber quem eu sou, para onde quero ir, e como é que eu quero chegar nesse lugar. E aí eu decido para qual dos 4 pontos eu vou. Se vocês assistam o filme de Alice, que não é um filme para criança, quando ela pergunta ao coelho para onde vai esse caminho? E o coelho retorna para ela a pergunta, para onde você quer ir? E ela diz, tanto faz. Então, ele diz que para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, é isso. Primeira coisa que a gente precisa pensar na nossa vida, né? Tomar as rédeas do nosso processo de conhecimento e de crescimento e, consequentemente, maturidade profissional. Porque isso é o resultado, é o que a gente vai colher. Falar sobre empreendedorismo é entender, antes de mais nada, também que a primeira empresa somos nós. Eu sou a primeira empresa, né? Então, quando Cleone quebrou, ficou sem trabalho, o que era que Cleone tinha? O conteúdo, a experiência que ela tinha vivenciado. Então, como é que eu vou transformar isso em dinheiro? Porque eu tenho que transformar isso em dinheiro para pagar a conta, não é? Então, nós somos a primeira empresa. E se eu sou a minha primeira empresa, como eu gerencio essa empresa? Né? Essa semana eu conversando com Juliana, foi essa analogia que a gente fez. Né? Primeiro nós somos a nossa primeira, nós já somos uma empresa, a nossa casa é uma empresa, né? O que acontece na nossa casa se a gente gasta mais do que ganha? O que acontece se a gente não planeja quem vai fazer o quê? Não faz um programa, né, de colaboração. É uma comunidade. Nossa casa é uma comunidade. Pessoas estão lá dentro, têm interesses diferentes, né? Caminhos a serem trilhados diferentes, mas isso precisa ser gerenciado. Então, como é que eu vou gerir esse ambiente? Então, tudo isso é o pensar empreendedor. Eu sair dessa ideia de que eu vou fazer um curso e vou procurar um emprego. Na realidade, o ideal é que eu entenda como é que eu vou oferecer a minha competência técnica. E muitas vezes, como eu vou transformar a minha competência técnica em recursos financeiros? Seria a pergunta.
né? Então, essa seria a primeira coisa para a gente pensar, né? Em que nível de como eu sou em termos de adaptabilidade e de flexibilidade, né? Precisamos, indiscutivelmente, trabalhar isso na gente, né? E trabalhar as outras competências e habilidades, que é ter senso crítico, trabalhar para resolução de problemas, ser criativo. Criativo é essencial, né, hoje. A criatividade é uma coisa que a gente aprende, e só aprende exercitando. Não é um dom divino, gente. Dom divino de inspiração, só pai de santo, isso mesmo se a gente pagar bem. Se a gente não pagar bem, não vai rolar, né? Porque o que a gente precisa mesmo é de transpiração, né? Então, agora eu vou compartilhar o Canvas com vocês, acho que é melhor, né, Juliana? Porque... Sim, Cleone, aí eu só queria falar aqui só uma palavrinha. Nós vamos finalizar um pouquinho, até 20 horas, né? E aí, só para falar apresentar, que eu esqueci de apresentar, que você é autora do podcast Canvas. Que as pessoas só conheciam a sua voz, né? Os alunos só conheciam a sua voz. E aí, gente, eu esqueci de apresentar isso. Aqui, Cleone Souza, né? Aqui na turma de farmacotécnica, eu já apresentei as suas 3 gravações, o Canvas 1, 2 e 3, né? E a primeira também gravação, né? Que fala do design thinking. E aí, eu agora estou apresentando, porque eles só conheciam a sua voz, eu imagino, né, que eles ficavam, quem é Cleone, como é que é a fisionomia dela, né, e aí eu esqueci de apresentar, tá? E para a turma de tecnologia de cosméticos, eles ainda estão no processo de treinamento, ainda vou passar o Canvas 2 e 3 próxima semana, e aí a gente finaliza. Tá bom? Então, eu vou apresentar... eu deixo a pergunta aqui para você, que foi o motivo, né, da live. Acho que você é também a precursora disso aí, também está com o braço direito e esquerdo junto comigo. Eles estão com essa atividade de segunda unidade, terceira unidade, para apresentar o Canvas, né? E a grande dificuldade que eles estão tendo. Então, muitos deles já têm a ideia, já responderam o quê do Canvas, né? A gente está já fazendo esse feedback, eu estou fazendo com alguns e otimizando, né? O funil de ideias, o banco de funil de ideias. Eles já também entenderam como, quer dizer, o para quem, né? Está destinado isso. O como, eu já passei para eles também, que é só com a gente, né? Fechada, sala fechada, a gente não vai comunicar isso, né? E aí eu queria que você desse a sua orientação, né, de como comunicar esse Canvas e o que é que você poderia orientá-los, né, de como fazer essas 2 atividades, porque a terceira unidade será escrita, tipo roteiro, a segunda unidade, e a terceira unidade eles vão gravar um vídeo. E esse vídeo eu vou passar na segunda metodologia de aprendizagem ativa digital, que vai ser passado nas redes sociais, né, empresas, né, amigos, ou seja, a sociedade de uma forma geral irá conhecer as ideias dos nossos alunos, né? Então, essa é a minha missão com eles. Aí eu gostaria da sua parceria e a sua orientação em relação a isso para fortalecer, né, o trabalho deles. Beleza, eu ainda estou devendo a última gravação, né? Mas vou fazer. Estou esquecida, não, que é sobre a parte financeira. Então, já que é para falar sobre, inclusive, a parte da apresentação final, ele é construído justamente a partir do Canvas, né? Eu vou compartilhar, porque fica mais fácil para... Então, eles já viram, né, o gráfico do Canvas, não já viram? Então, pronto. Eu vou só falando, vou usando aqui para me orientar, só porque é mais fácil para falar. Então, o Canvas, a palavra Canvas, ela já significa uma tela. Mas, se você quiser apresentar aqui alguma coisa, você pode apresentar, tá, Cleone? Fique à vontade. Tá, não, mas... Quanto mais informações, melhor para isso. Porque eu acredito que realmente fique mais fácil para eles acompanharem quando eu estiver falando. Deixa eu compartilhar realmente o Canvas, que vai ficar mais fácil para
para eles verem aqui. Então, o Canvas é isso aqui, né? Então, o Canvas significa uma tela, né? Então, ela é uma tela, ou seja, todas as informações vão estar nessa tela. Ela é um gráfico, né? Que ela apresenta todo o conteúdo de maneira visual, e a leitura visual é muito mais rápida e muito mais objetiva, né? E ela ajuda também porque a nossa memória fotográfica é muito mais eficiente. Então, quando eu penso num produto, eu preciso primeiro, como eu fiz a orientação lá no podcast, na gravação, dizer o quê? Qual é o problema? Então, eu preciso perceber um problema ou uma oportunidade, que são coisas diferentes. Um problema é quando eu realmente percebo a necessidade de um usuário, né? E quando eu percebo de um usuário, eu preciso validar para muitos outros. E a oportunidade, quando o exemplo mais comum que a gente usa é o celular. Porque ninguém pediu para ninguém criar o celular. Nós já tínhamos o telefone fixo, né? Nós já tínhamos um veículo de comunicação à distância, né? Na realidade, quando o advento do celular, ele permite que a gente se comunique usando uma ferramenta que não tem fios. Na verdade, ele foi idealizado para isso, né? Então, quando eu percebo uma oportunidade, é quando eu posso criar algo que vai acrescentar algum produto, ou eu percebo que existe uma oportunidade de negócio ali, e aí eu tenho essa ideia. Então, se eu percebo isso, que tem um problema, ou tem uma oportunidade, eu preciso pensar, tem uma oportunidade, tem um problema, por exemplo, Juliana teria um problema. Então, eu vou resolver o problema de Juliana. Teria uma necessidade. Então, eu preciso descobrir se essa mesma necessidade, ela é comum a outros usuários com o mesmo perfil de Juliana ou não. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é quem é o meu cliente, né? Por isso que a gente fala segmentos de clientes, porque o segmento de cliente é uma coisa bem mais fechada, bem mais objetiva. Geralmente eu começo com o cliente aberto e depois fecho. Uma coisa interessante hoje em dia, quando eu mandei para vocês o mapa da empatia, é porque ele é uma ferramenta etnográfica e ela está bem focada em comportamento. Né? Um exemplo que eu também gosto de dar, na hora que a gente está falando de cliente, é sobre como como é que eu defino o perfil de um cliente, né? Antigamente a gente definia o perfil do cliente só pela renda. Quem ganha, estratificando as faixas salariais, eu identificaria meu cliente, mas isso não é verdade, não é real. Porque o mesmo cliente que ganha, digamos, R$2.000 e outro ganha R$2.000, mas eles consomem produtos diferentes pelo comportamento, pelo repertório, pelo histórico que cada um tem, né? Teve uma época que eu fiz uma analogia com os alunos com um mestre de obras em Campina Grande, né? Um bom mestre de obras em Campina Grande, ele ganha o equivalente a um professor de mestrado na universidade. Mas o que nós consumimos no final de semana não é a mesma coisa, né? Nosso estilo de vida é totalmente diferente, mas estamos dentro da mesma faixa salarial. Então, isso é o que diferencia. Então, eu preciso observar o comportamento do cliente, né? Depois, eu preciso pensar como é que eu vou me relacionar com o cliente. Como é que eu vou chegar no cliente para oferecer meu produto? E que canal eu vou usar? Então, o Canvas, como vocês estão vendo, é um gráfico que eu começo do meio. Eu começo do meio e vou para os lados. Quando eu estou aqui no meio, que eu digo o quê, é porque eu já defini qual era a minha proposta de valor. Eu tenho o produto, mas qual é a proposta de valor do produto? Lembrando que quando eu vendo pão, como eu tenho uma padaria, o meu produto não é pão.
O meu produto é qualidade. Porque pão a gente compra em qualquer lugar. Né? Se fosse assim, a mãe da gente deixava a gente, ela pede para a gente comprar o pão, mas ela especifica a padaria que ela quer, né? Que a gente compre. Só compra noutra quando não tem alternativa. Então, ela não está comprando pão em si, ela está comprando a qualidade daquele produto naquele estabelecimento. Ela está comprando a forma como ela é recebida naquele estabelecimento. E aí eu vou para quem? E aí eu vou para essa parte que eu falei dos clientes. E depois eu vou como? Ora, se eu tenho o meu produto, eu tenho o diferencial competitivo, que é a minha proposta de valor, eu já tenho como eu vou me relacionar com os meus clientes, né? Então, agora eu preciso saber quais são as atividades principais, os recursos principais que eu preciso para mover essa ideia. A atividade principal é sempre aquela, é sempre interessante observar qual é a empresa líder do mercado. Como é que aquela empresa desempenha, oferece aquele produto, como ela desempenha seu papel no mercado. E aí eu penso, qual é a atividade-chave que se eu não fizer, meu negócio não vai dar certo, né? Depois, que recurso eu preciso para isso e que parcerias eu preciso estabelecer. Aí vamos para a estrutura de custos, né? Quanto eu vou gastar para viabilizar essa minha ideia, né? Digamos que eu vou criar um produto, né, de maquiagem e vou fazer a primeira tiragem de 100 unidades. Eu percebi que os 100 eu conseguiria vender. Por quanto eu iria vender isso? E eu vou estabelecer um valor em função dos gastos. Então, eu vou ter matéria-prima, né? Eu vou pensar quanto é que eu vou gastar de matéria-prima, incluindo embalagem, que é uma coisa extremamente importante, e o como. Né? Uma coisa interessante, vou dar um exemplo, eu tenho uma ex-aluna nossa do curso, que ela vendia Eudora no curso. E até hoje eu compro meu shampoo para ela, né? E foi interessante que há uns 2 meses atrás, eu liguei para ela pedindo para comprar o shampoo e o condicionador. Gente, quando chegou o entregador, meu marido que foi abrir a porta, ele disse, cara, eu tenho um presente para tu. E realmente parecia um presente. Ela embalou, né? Ela fez uma embalagem, colocou um papel madeira, depois ela colocou papel de seda por cima, colocou lacinho, né? Tinha um bilhetinho daqueles que cortado com cortador. Quando eu abri, o produto tinha um bilhetinho de agradecimento, para elevar a autoestima, tinha amostras de produtos, e ela dizendo o que era cada um daqueles produtozinhos que ela estava mandando. Gente, eu fiquei tão feliz, parecia que eu tinha... Eu nem me lembrei que eu estava pagando pelo shampoo e pelo condicionador. Eu achava que eu tinha ganho um presente. Então, isso é uma forma de relacionamento. E eu também preciso colocar isso nos meus custos, até o entregador, né? E depois eu vou ver por quanto eu vou poder vender, e eu faço esse confronto para ver se eu consigo pagar pelo menos os meus custos básicos, que é o que a gente vai conseguir realizar nessa disciplina, que é muito mais um exercício. Então, quanto eu vou gastar de matéria-prima, quanto eu vou gastar de distribuição, de embalagem, e a minha fonte de receita, que vai ser o processo de comercialização, né? Então, eu vou tirar o compartilhamento para voltar. Então, o Canvas é essa ferramenta que dá a gente uma visão do todo, né? E é isso que é bom, que eu vejo inteiro. E a partir dela, você preenchendo cada caixinha dela, você vai fazer o pitch, que é justamente o vídeo que Juliana quer que vocês gravem. Esse gráfico seria mais ou menos como 5... mais ou menos. É o que, quando, como, quem... Isso, mais ou menos. É isso aí, Vanessa. Uma analogia boa. Inclusive, a gente usa ele na etapa de desenvolvimento. Mas eu vou me calar, vou agradecer a oportunidade, porque senão a Heloísa não vai falar. Gratidão, Cleone, muito obrigada. Você deu uma grande colaboração. Gente, caso vocês tenham alguma dúvida durante o processo, porque eu sei que é tudo muito novidade para vocês, né? Mas vocês podem compartilhar, e Cleone é super
solícita, ela gosta sempre de ajudar as pessoas, e aí ela é a nossa parceira, né, junto com Morgana e Heloísa, tá? Então, no que vocês precisarem durante esse processo de aprendizagem de vocês, vocês podem fazer o feedback lá no grupo do Telegram, tá bom? Heloísa, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença. Adorei você ter aceitado o convite, né? Aqui é a representação do Sebrae Paraíba. E você poderia falar um pouquinho de você, Heloísa, antes de você falar das soluções do Sebrae? Olá, Juliana, Cleone e demais colegas. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. É um prazer ter aceitado o convite para estar aqui com as suas turmas. Eu vejo a sua dedicação, Juliana, para que essa equipe aí, esse grupo, realmente dê resultado, né? Tenha realmente uma ideia inovadora, saia da caixinha. E, assim, enquanto Sebrae, enquanto representante, que eu vejo aí a sua dedicação, eu fico muito feliz por ter professores, né, dentro da universidade, assim como você e Cleone, que lutam para que o empreendedorismo realmente entre, né, na grade curricular das universidades. Eu fico muito feliz, né, enquanto Sebrae, Cleone está aí, que é uma apaixonada pelo Sebrae, conforme ela disse, e quando eu disse assim, eu tenho uma apresentação para fazer, uma apresentação breve, que não é tão breve, mas eu vou seguir aqui o que vocês já estão fazendo nesse bate-papo, que eu achei bem legal, e eu vou seguir o bate-papo, e os exames eu posso passar depois para a Juliana, para ela compartilhar com os alunos. Mas vamos nesse bate-papo que está tão legal, e vou me apresentar agora, né, enquanto representante do Sebrae. Eu me chamo Heloísa Mirelli, estou na gerência do Sebrae de Araruna desde 2014, mas entrei para o Sebrae em 2009, né, então já são 12 anos aí de Sebrae, pouco tempo. E assim, sempre aprendo, toda hora, a todo instante, né? Eu sou formada em psicologia, tenho pós-graduação em saúde mental, Cleone foi minha professora na pós-graduação de gestão empreendedora e inovação, né? Em 2020 terminei, agora estou como mestranda de desenvolvimento regional pela Universidade Estadual da Paraíba, né? Estou prestes a concluir aí mais um desafio. E, assim, esse mundo empreendedor, ele é assim, todo dia surge algo, estamos em constante transformação. E, assim, por mais que eu tenha esses 12 anos de Sebrae, eu sempre aprendo algo mais todos os dias. Estou aprendendo aqui com vocês, e todos os dias vou aprender cada vez mais. E na apresentação que eu vou fazer sobre as soluções do Sebrae, gente, são tantas soluções do Sebrae, tantas, imensas, né? E todo dia vem surgindo mais, porque o Sebrae, eu tenho o prazer de trabalhar em uma instituição que é dinâmica, né? Não para, busca conhecimento, busca informações em todo lugar, solicita o apoio dos empreendimentos que estão surgindo, que estão aí em busca de inovação, de criatividade. Então, o Sebrae não para, tá? E o empreendedorismo, gente, o Sebrae já tem o quê? O Sebrae ele foi criado em 1972, né? Então, o quê? Temos mais de 40 anos de existência, né? 49 anos, muito tempo. E o termo empreendedorismo, ele surgiu pelo Joseph Schumpeter, né, em 1945, e aí, ao longo dos anos, o termo foi se aperfeiçoando, vários autores foram acrescentando conhecimento ao significado do empreendedorismo, e o Sebrae, coincidentemente ou não, pega essas características empreendedoras
que elas foram denominadas assim, né, características do comportamento empreendedor, pelo, deixa eu ver, David McClelland. É isso mesmo, Cleone, me ajude. Eu não fazer que nem a Ariane Suassuna, né? A gente tem que falar do jeito que está escrita a palavra. Não tem isso, não. Então, foi o David, né, psicólogo, inclusive, foi um especialista na motivação humana, que ele criou essas 10 características do comportamento empreendedor, que o SEBRAE, ele busca fomentar cada vez mais essas características, e o SEBRAE é uma instituição que fomenta o empreendedorismo em todo o Brasil. Em todos os estados tem o SEBRAE. Muitas pessoas acham que o SEBRAE é um órgão público, mas nós somos uma empresa privada, né, considerada mista. Por quê? Porque nós temos recursos privados, mas também recebemos recursos públicos. Né? Porém, todas as ações que a gente realiza são sem fins lucrativos, tá? É só para o desenvolvimento dos pequenos negócios. Então, o SEBRAE é uma empresa mista, né, que apoia os pequenos negócios, Serviço Brasileiro de Apoio aos Micro e Pequenos Negócios, e ele se concentra, qual é o público do SEBRAE? Ele se concentra no atendimento aos microempreendedores individuais, né, que é o porte empresarial hoje, que tem a maior força hoje no nosso país. São mais de 10 milhões de microempreendedores individuais no Brasil, gente. Olha o número, né, seguido aí por microempresas, empresas de pequeno porte, que também nós atendemos. Nós atendemos agricultores familiares, tá, com a DAP, também aqueles que estejam incluídos dessas categorias. Nós realizamos atendimento também para o que a gente denomina de potenciais empreendedores, que é justamente esse público que está aqui hoje, que a gente está tendo a oportunidade de falar um pouco, né, sobre empreendedorismo, sobre temas diversos. E o SEBRAE, então, ele tem 2 focos, né, que é o empresarial, soluções para empresas, e soluções que a gente chama, que está enquadrado dentro do programa de educação empreendedora, né? Então, temos o foco para empresas e para estudantes e professores, certo? Quais são os temas que a gente foca, né? Planejamento, cooperação, empreendedorismo, pessoas, finanças, mercado e vendas, organização, inovação e leis. Né? O SEBRAE é tão dinâmico que ele atende empresas, atende esse foco voltado para a educação em si, básica, profissional e a superior, e também, embora não seja o foco do SEBRAE, o SEBRAE atua para o fortalecimento da lei geral das micro e pequenas empresas nos municípios. Então, o SEBRAE facilita esse ambiente de negócio nos municípios. Inclusive, nós temos várias ações com as prefeituras municipais, com o Estado, porque, embora o SEBRAE seja um só, cada Estado, ele tem o seu dinamismo, né, tem as suas ações. Então, o SEBRAE é uma instituição, eu sou suspeita a falar, mas é uma instituição que realmente ela está presente e é atuante de verdade em todos os aspectos relacionados aos pequenos negócios, né? Porque trata sobre isso, mostra aos municípios de forma gratuita, viu, gente, que os municípios precisam melhorar sua lei para beneficiar esses pequenos negócios, para desburocratizar, porque a gente sabe que o Brasil, infelizmente, ainda é um país que é muito burocrático, né, em termos de viabilizar o atendimento aos pequenos negócios, e isso impede, muitas vezes, que os pequenos negócios se desenvolvam, porque hoje os pequenos negócios, eles representam quase 40% do PIB brasileiro, certo? Então, é uma representatividade muito grande, e para que essas empresas, elas cresçam, elas tenham uma capilaridade melhor,
a gente precisa orientar para que esse ambiente seja favorável. Então, é aí que entra o apoio do SEBRAE na Lei Geral dos Pequenos Negócios, é aí que entra o apoio do SEBRAE para trabalhar com a inovação dessas empresas, com a capacitação dessas empresas, para que elas possam melhorar cada vez mais. E aí, dentro desse leque de alternativas que o SEBRAE oferece, né, nós oferecemos consultorias, palestras, missões técnicas, né, que a gente pode considerar como benchmarking, que é fazer com que as empresas conheçam empresas que sejam referência para que possam implantar esses referenciais para a sua própria empresa. Enfim, é um leque muito grande de oportunidades que o SEBRAE oferece. Existem estados que eles formalizam o MEI, né? Eu digo que é o MEI que é hoje o porto empresarial, que mais as pessoas recorrem, por ser fácil, por você mesmo poder abrir lá no portal do empreendedor, que é o portaldoempreendedor.gov.br, você entra lá, se formaliza. Existem SEBRAEs que formalizam. Aqui no estado da Paraíba, não se forma, a gente não formaliza, mas a gente orienta bem direitinho, passo a passo, daquelas empresas que querem sair da informalidade e passar a ter direitos, garantir seus direitos enquanto empreendedor, que é importantíssimo. Então, eu fiz uma apresentação aqui agora para vocês, assim, bem por cima, mas tem uma apresentação que eu fiz, que depois eu vou passar para a Juliana, para ela repassar para vocês, que inclusive fala muito mais de soluções que o SEBRAE oferece mais detalhadamente, como o SEBRAE Tech, que oferece soluções inovadoras tecnológicas para as empresas, que o SEBRAE, do valor custeado pelo consultor, o SEBRAE custeia 70%, a empresa só paga 30%. Falamos de negócio a negócio, de ALI, são tantas soluções, inclusive falamos também, eu coloquei aqui na apresentação, sobre Inovativa, sobre Nexus, que são soluções voltadas, inclusive, para startups, né, mais focadas para essa modalidade. Então, assim, falo do Hub de Soluções, que Juliana falou muito, fala do Hub de Soluções, né, que, na verdade, é a oportunidade que o SEBRAE dá para empresas que possuem soluções e querem mostrar ao mercado, né, querem colocar lá na plataforma do SEBRAE suas soluções. Então, o SEBRAE capta, você precisa entrar lá no site, fazer a sua inscrição e captar, colocar lá todos os seus dados e mostrar qual é a solução que você quer, a solução de mercado que você tem. E a sua solução pode aparecer lá no site do SEBRAE, seja no site, seja no aplicativo. Então, é uma gama vasta de soluções que o SEBRAE tem, e tudo isso vocês podem encontrar na palma da mão de vocês, porque hoje, principalmente com a pandemia, né, o processo foi se acentuando cada vez mais da gente precisar recorrer ao quê? À internet das coisas, né? Então, hoje, você entra no site de SEBRAE, você faz a pesquisa que você quer e você encontra a solução que você precisa para o seu negócio. Tá? Isso é muito legal. E estou aqui, enquanto SEBRAE, nós temos 11 agências em todo o estado da Paraíba. Aqui, eu estou na cidade de Araruna, né, que é uma das agências que tem no estado, e atendemos aqui 22 municípios, inclusive o município de Cuité, que é onde aí, que é da UFCG, aí do curso de vocês. Né? Então, é um prazer estar aqui, fazendo essa explanação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Eu quero saber mais sobre alguma solução do SEBRAE, pode, Juliana, eu já até autorizo aqui, né, para quem quiser, você pode dar o meu contato, para quem tiver interesse em saber um pouco mais, né, sobre qualquer solução do SEBRAE, e o SEBRAE é um parceiro aí da UFCG, Juliana sempre me busca, procura a Heloísa, sempre empolgada, querendo
levar realmente inovação para vocês, conhecimento, e eu sempre digo que conhecimento nunca é demais, né? O conhecimento, ninguém pode tirar, olha, todo mundo, qualquer pessoa pode tirar tudo de você, pode arrancar seu cabelo, arrancar seus pés, seus braços, tudo seu, tirar seu dinheiro, mas o que você leva aqui, ninguém é capaz de tirar. É uma coisa valiosíssima que você pode levar para onde você quiser e também usar na hora que você quiser. Então, invistam sempre em conhecimento. O Sebrae apoia o conhecimento, acima de tudo, porque é ele que faz com que as coisas se transformem, tá? É o que a gente traz dentro da gente, a gente incorpora o conhecimento, quando a gente faz uso dele, a gente se transforma enquanto pessoa, enquanto profissional, e é capaz de transmitir esse mesmo conceito, essa mesma vitalidade para os outros. É tão bom poder compartilhar um pouco de conhecimento, é tão bom receber o conhecimento de vocês, isso é tão rico, eu gosto muito. E Cleone falou uma coisa aqui que eu vou destacar, só para não me estender muito, viu, Juliana, que eu sei que era até às 8, mas permita-me. Cleone falou que compra Eudora a uma aluna, né, Cleone? E que a aluna colocou embalagem tão bonita ali, que ela, meu Deus, ela nem se importou com o dinheiro, de tão bonita e ela arrumada que estava aquele produto que ela entregou. Então, gente, é isso, tá? Quem vende Eudora, existem várias pessoas que vendem Eudora, tá? Alguém aqui no grupo pode vender Eudora também. Porém, é o diferencial que faz com que você realmente seja destaque na vida de alguém, tá? Quando eu digo na vida de alguém, é porque a compra, ela antes de você comprar uma coisa que você deseja, você sonha com aquilo, você pensa em comprar aquilo com desejo, eu quero comprar tal coisa, eu quero comprar um perfume para meu namorado, eu quero comprar um perfume para mim, para me perfumar, ficar bonito, um batom. Então, tem aquela experiência. Qual vai ser a experiência do cliente quando ele for atrás desse produto? Então, tá aí. O universo de empreendedores está vasto para ele fazer essa escolha. Mas ele vai preferir fazer uma escolha do diferencial, do que toca a alma dele. Tá? Você não entrega simplesmente o produto, você precisa entregar valor. Então, é isso que faz a diferença, tá? Eu sei que vocês são estudantes de farmacologia, é isso? Farmacotécnica e tecnologia de cosméticos. Exato, né? Então, são alunos dessas áreas, mas quando vocês forem criar um produto, quando vocês quiserem entregar esse produto realmente ao mercado, pensem além do produto, tá? E pensem em entregar valor, em fazer a diferença. Enfim, tem uma cliente nossa, só para concluir, que ela, inclusive, ela vai fazer uma live, que o Sebrae está promovendo vários eventos agora, pela Semana do MEI, que vai de 11 a 14 de maio. O MEI já tem o quê? Desde 2008, né, que foi lançada a lei, e está dando certo, e tem aí um estouro de empreendimentos com o MEI. E ela diz o seguinte, ela trabalha com o celular, ela conserta o celular. Aí ela disse, quem disse que é só homem que conserta celular? Eu conserto celular, sim. E eu trato o celular, eu vejo, Heloísa, ela diz, eu achei o máximo isso, eu vejo, Heloísa, que o cuidado que eles têm com o celular, hoje em dia, veja, o cliente, qualquer pessoa acorda, pega o quê primeiro? O celular. Então, quando alguém vem deixar um celular aqui, eu trato como se fosse filho dele. Eu achei tão engraçado, sabe? Tão engraçado, mas é assim, realmente. Ela trata como filho, cuida direitinho, e assim, é excepcional. Então, trate o seu produto que você vai desenvolver, como se fosse realmente um filho daquele cliente que você quer apresentar ao mercado, né?
É isso que faz o diferencial. Eu agradeço aqui a participação, por estar compartilhando um pouco com vocês, né, a minha história, um pouco do que sei, e também pegar de vocês aí um pouco do que vocês sabem. Com certeza, é fantástico esse compartilhamento, e espero que tenhamos mais oportunidade de estarmos juntos, né, e levantar boas notícias, bons resultados, que eu quero saber sei que esse grupo aqui vai bombar com inovação aí e produtos inovadores. Obrigada, Juliana, obrigada, Cleone, obrigada, pessoal, que está na escuta. Eu que agradeço, Elo, né, então, só para complementar o que a Elo falou, eu também entrei, Elo, na UFCG em 2009, junto com você, com o Sebrae. E aí, gente, nós já faz um bom tempo, né, que eu chamo a Elo para fazer algumas ações no Sebrae, já fazia até antes de eu conhecer a Elo, né, e já tivemos bons resultados lá no nosso campus de Cuité, da UFCG. Então, já é uma longa história, né, e aí eu quero agradecer a todos, né, pela presença, o convite que eu fiz, que foi atendido, de Morgana, de Cleone, de Heloísa. Mas antes de fechar, eu queria falar uma historinha de mim, da minha pessoa, né? Eu vejo, né, meus estudantes como meus futuros colegas, né? Já já eles vão se formar, porque eles já estão... Eu pego os estudantes no final do curso, então eu vejo como os futuros colegas. E que é fato isso, quando a gente entrega algo, né, para nossos discentes, nós temos o retorno no futuro. E eu já estou começando a colher esse retorno com os meus atuais ex-alunos, que são meus colegas. E eu vejo que vocês têm um grande potencial, né, que eu tenho certeza que isso vai ser multiplicado. E aí, eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo, porque a gente sempre aprende com os estudantes, eles vêm com cada pergunta surpresa, assim, para a gente, que a gente fica em choque, né? E aí, teve um estudante que chegou para mim e disse, professora, por que a senhora estuda tanto, né? A senhora já é funcionária pública, para que estudar tanto? Aí, essa cara que Cleone fez, eu fiz também na hora, porque eu fiquei impactada com a pergunta, e eu parei para poder responder, né? Porque eu fiquei sem entender, porque é justamente a formação, e é o que a gente estava falando desde o começo com Morgana, de quebra de cultura, né, da busca, o que é que você vai buscar? Então, antes, né, a gente tinha muito essa questão de buscar estabilidade, mas hoje não existe estabilidade para ninguém, nem para funcionário público existe, né? Então, a minha resposta, que eu não tive muito tempo para pensar, porque eu fiquei em choque, né, com a pergunta, mas a minha resposta foi, eu não morri, eu estou viva. Então, eu senti que eu realmente era um mundo diferente. E aí, gente, quando a gente estuda, a gente adquire mais conhecimento e passamos a ter também mais responsabilidades, porque passamos a ter uma gestão maior desse conhecimento. A responsabilidade aumenta e a gente precisa fazer algo em prol de outras pessoas, tá? E aí, minha missão, e eu entendo a minha missão é como educadora. Eu me inspirei nessa nova metodologia, o método de aprendizagem ativa digital e o método startup de ensino para aplicar nas nossas disciplinas, farmacotécnica 2 e tecnologia de cosmético, e uma das minhas inspirações foi o Sebrae, com o projeto Catalisa do Sebrae. E aí, quando eu li o edital, eu vi, mas por que só para os alunos de pós-graduação? Meus alunos de graduação precisam, sim, ter acesso às oportunidades. Como é que você vai... Essa foi a minha primeira pergunta quando eu vi o edital. Como é que você vai fazer toda essa capacitação que precisa de tempo para isso? Você mudar culturas, né, mudar a forma de pensar. Você só vai fazer isso quando o aluno chegar numa pós-graduação.
Eu ensino gestão e empreendedorismo na pós-graduação. E, sinceramente, é muito difícil você pegar numa pós-graduação que você já quer um resultado e você fazer toda essa mudança de paradigma. Então, meus alunos de graduação, sim, precisam ter essa oportunidade, tá? E aí, gente, a vida, ela passa a ser mais prazerosa quando nós entendemos a nossa missão. E aí, a gente fica mais leve o trabalho, né? Quando a gente faz algo, se propõe a fazer, quando a gente conhece quem nós somos, né? O nosso ser, e aí a gente solidifica a nossa base, né? E aí nos propomos a fazer algo. E a gente faz algo primeiro para a gente, mas depois para muitas e muitas pessoas, tá? E aí, com isso, você tem a consequência do ter. O ter, gente, o dinheiro, ela vem como consequência, tá? De todas as ações que você se propôs a fazer, tá bom? Então, eu deixo a mensagem aqui, como todas as nossas convidadas deixaram as suas mensagens, né? Morgana deixou a dela, Cleone a dela, Heloísa também. E estamos aqui disponíveis, né, para todos vocês. Além de Morgana, Cleone e Heloísa, nós temos também como parceiros Raoni Kuzma, que veio falar sobre conceito de marca. Nós temos também a ABC, tá? Que também é nossa parceira. Nós temos também o Wagner, da Anfarmag, que também é nossa parceira, tá? Então, eu deixo espaço, tá? Todos aqui estão empenhados, tá? A nossa parceira da ABC é Jordana, que ela também deu uma palestra para a gente, está lá no Google Sala de Aula. E nós estamos todos aqui empenhados para ver acontecer a vida de vocês. Esse clique, essa chave, ela rodar, tá? E ela vai rodar para todo mundo. Então, eu espero, conto com vocês, com a ideia criativa e esse apoio da educação do futuro. A educação do futuro não depende só do professor, mas do feedback do aluno ativo, tá? E que isso vai perdurar por muitas e muitas gerações, tá bom? Então, um forte abraço para todos, e nossa gravação ela vai ficar disponível no canal Farma Educa Saúde. Um beijo e boa noite. Tchau, tchau. Tchauzinho.